Olá pessoal, bom dia, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre o fechamento de mercado de ontem, do dia 21 de março. Bom, ontem um dia bastante intenso, né? Tivemos o dólar ontem fechando numa queda muito forte, desde junho ele não tinha fechado abaixo de R$ 5 e ontem o dólar ele acabou caindo bastante, fechou ali cotado a R$ 4,94. E aí eu quero mostrar um gráfico. Esse daqui é o dólar contra uma cesta de moedas. É o índice dólar. Porque aqui a gente tem um dólar contra o real. E aí a gente fala que o dólar ele ficou mais fraco ontem porque o real se fortaleceu. Por isso a queda do dólar, como a gente fala. Essa cesta ela pega moedas fortes e mostra qual que é o desempenho do dólar contra as moedas fortes. Então a gente chama de índice dólar. Se olharmos aqui desde setembro, o índice dólar ele só vem subindo, né? Se observarmos aqui um período desde setembro, ele tem aí uma alta, claro que com alguns solavancos e tudo mais, mas ele tem uma alta consistente. Agora, quando eu comparo o dólar contra essas moedas com o dólar, eu pego o dólar contra o real, então o dólar contra o real é a linha amarela e o índice dólar é a linha azul. Nós vemos que nesse ano, o dólar ele tem caído de uma forma muito forte contra o real. Então, o real ele tem se fortalecido bastante contra o dólar. Então, diferentemente de no mundo, que com a guerra o mercado, os investidores eles vão buscar refúgio em títulos americanos, em moeda forte, e aí por isso o índice dólar se fortalecendo. Aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente e é explicado principalmente por, a gente pode colocar aqui, alguns fatores. Vou colocar primeiro um fator que o pessoal tem falado bastante, que é o diferencial de juros. Então, o diferencial de juros entre o Brasil e Estados Unidos, ele está muito alto. O que é isso? É a diferença de juros entre os juros brasileiros e os juros americanos. Então, esse diferencial de juros ele está muito descolado, a diferença está muito grande, favorecendo o Brasil, porque nós temos ali uma Selic de quase 12%, está 11,75%, e os juros americanos subiu para entre 0,25% e 0,5%. Então, esse diferencial de juros ele aumentou bastante. Se a gente lembrar, quando os juros nos Estados Unidos era 0, 0,25%, chegamos ao momento que o nosso juros era 2, então a diferença entre os juros brasileiro e americano naquela época estava muito baixa. E agora eles subiu bastante. Isso favorece muito operações do tipo carry trade, que nada mais são essas operações de o investidor, de certa forma, pegar o dinheiro a juros americanos, então, por exemplo, pegar um empréstimo e pagar 0,5% em dólares nesse empréstimo e trazer esse dinheiro para o Brasil e aplicar na nossa taxa de juros. Considerando a moeda, essa operação ela é muito benéfica, está sendo muito atrativa para os americanos. Então, essa operação de carry trade, ela favorece muito nesse momento de juros mais alto aqui no Brasil, faz com que a gente tenha mais entrada de fluxo estrangeiro por conta disso e por isso a moeda americana ela se desvaloriza. A questão da guerra também é algo bem relevante, então a questão das commodities. Ontem, inclusive, o petróleo ele acabou subindo bastante, subiu mais 7%. Então, favorece muito esse aumento de commodities a nossa economia, a entrada de fluxo de moeda estrangeira aqui na nossa economia para aplicar em empresas ligadas a commodities. Então, também esse ponto acabou favorecendo bastante entrada de fluxo estrangeiro, por isso, desde o começo do ano, nós vemos um dólar em declínio, né? Uma queda muito acentuada. Bom, então ontem o que mais impactou o mercado foi essa queda do dólar. A queda de ontem foi de mais de 1%, 1,37% no dólar ontem e fechando ali a R$ 4,94. Lá nos Estados Unidos nós tivemos um dia
de praticamente estabilidade. O S&P 500, a bolsa americana, fechou ali uma queda de 0,04, até estava caindo mais durante o dia. O que pegou ontem foi, além das tensões não diminuírem lá entre a Rússia e a Ucrânia, tivemos fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, e ele falou que, se necessário for, eles vão aumentar os juros mais forte do que o 0,25 que ele já indicou, ou seja, ele pode subir 0,5% em alguma das reuniões se a inflação ficar forte. Essa fala, um tom muito mais duro do Banco Central, acabou fazendo com que a bolsa americana ontem, as bolsas americanas, elas tivessem um movimento mais negativo. Bom, por aqui, nosso dia ele foi muito positivo. Nossa bolsa fechou ali numa alta de 0,73 aos 106 mil pontos, algo que a gente não via há um bom tempo, esse patamar de 106 mil pontos. Se olharmos aqui no gráfico, a última vez que nós tivemos esse patamar foi em setembro. Então, em setembro, nós voltamos agora a um patamar que nós estávamos em setembro do ano passado. Uma clara demonstração ali de uma força na nossa bolsa por conta ali de commodities. Ontem, tanto minério de ferro como o petróleo, que eu já citei, os dois subiram bem. Claro que o petróleo subiu muito mais no mercado internacional. Isso favoreceu as nossas principais empresas, como o Vale e Petro, que acabaram subindo bastante no dia de ontem. Tivemos também ontem o Boletim Focus, ou seja, a pesquisa semanal do Banco Central com os economistas de mercado. E o Boletim Focus ontem já trouxe as expectativas pós-reunião do Copom. Então, a expectativa de Selic passou a ser 13% para o final do ano. Então o mercado estava esperando uma Selic de 12,75, já era, agora está todo mundo já esperando uma Selic de 13% no final do ano. Também subiu a expectativa de inflação, IPCA subiu de novo, 10 semanas seguidas de alta ali na expectativa de inflação. Há 4 semanas era em torno de 5,5%, já estamos em 6,59%, então mais de 1 ponto percentual ali de alta na expectativa de inflação, mostrando realmente que o nosso cenário está muito complicado por N fatores, principalmente ali pelas tensões entre Rússia e Ucrânia. Isso faz com que o mercado reaja e as expectativas elas piorem ali com essa pesquisa. A variação do PIB permaneceu praticamente estável, está tendo uma melhora ali na variação do PIB, na expectativa de variação do PIB para esse ano. Para o ano que vem, a inflação voltou a subir, a expectativa de inflação voltou a subir, então a expectativa de inflação para o ano que vem já está em 3,75, enquanto que a Selic subiu também e a expectativa do mercado é uma Selic de 9%. Em contrapartida, caiu a expectativa de crescimento do país, o PIB teve uma queda ali de novo, a expectativa de queda do ano que vem para o PIB. Por hoje é isso, muito obrigado, um bom dia.